E aí, Maria Rita, quais são os impostos? Qual é o imposto municipal? Qual que é o imposto estadual? E qual que é o imposto federal? E o que que o povo paga? O povo paga tudo embutido no preço final, né? Mas a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, que ele é de competência municipal. Então, geralmente aí, né, quem presta serviço tem ali a guia que paga para a própria prefeitura da cidade, ou quem está no Simples Nacional vai observar que no extrato do Simples ele já faz que a destinação é para aquela cidade específica. E aí o ISS, quando você faz serviços em outras cidades, ele é destinado para a cidade onde você prestou o serviço. Então ele é exclusivamente em cima daquele serviço prestado. A gente tem o ICMS, que é da circulação de mercadorias e serviços, que é um imposto estadual. Então, basicamente, aí, comércio e algumas prestações de serviços podem ser tributadas pelo ICMS bem específicas, né? Como energia elétrica, você vê que tem um ICMS lá, né? Na CEMIG, tudo direitinho. E aí a gente vai para os federais, que é o IPI, que é o imposto do industrial, né? Das empresas voltadas para a industrialização. O PIS, COFINS, a contribuição social e o imposto de renda do PJ. Todos são federais. Qual que é a premissa? Você paga para a federação e a federação depois faz a distribuição. Então, a gente tem um pouco dessa desigualdade em certos pontos. Por quê? Quem mora no Sudeste, né, aqui, vamos colocar aqui São Paulo, a cada R$ 10 de imposto que ele paga, ele tem retorno só de um do federal. Então, joga para o federal e o federal tem que distribuir de novo. Volta só R$ 1 para o Estado. Quando no Nordeste, é mais. A cada R$ 10 você tem em torno quase o dobro. Por quê? Políticas públicas. Sim. No Nordeste você precisa de muito mais políticas Que é públicas. uns estados menos desenvolvidos. Exatamente. E desses 9 que ficam na Federação de São Paulo, como que ele é distribuído? Ele não volta para São Paulo. Não, mas ele vai para outros ele estados. Vai para o Brasil, mas vai para o restante do Brasil. Para o restante, é distribuído igualmente para todos os estados Não, ou depende do estado. Por isso que tem essa briga, né, essa questão muito forte dos projetos dos deputados para poder conseguir recursos. É esses recursos que eles conseguem. Então, todos os estados pagam, vai como se a União fosse um cofrinho, todo mundo paga, põe no cofrinho Cofrão, aqui, né? né? E aí, tipo assim, qual estado tá precisando? Ah, fulano tá precisando de tanto, dá tanto para fulano. Fulano tá precisando de tanto, dá tanto para fulano. Esse cofrinho, eu adorei a analogia, é o tal do fundão, o tal das emendas, o tal do orçamento secreto, não tem nada a ver? Não, a gente pode acompanhar o impostômetro. Existe o site, né? Lá em São Paulo tem o LED grandão. Existe o impostômetro que todo ano ele vai trazendo para o público, para o cidadão, quanto de imposto está sendo arrecadado pela Receita. E aí a gente tem o portal da transparência, onde todo cidadão pode ver para onde esse valor está sendo destinado. Infelizmente, a gente sabe que não é tão transparente assim, né? A gente tem, infelizmente, essas questões no nosso país que tem que ser melhoradas, né? A questão do desvio de dinheiro. Mas, nesse portal da transparência, ele foi criado para isso. Para você conseguir ver que, por exemplo, olha, eu sou aqui do Sudeste, a gente é mais desenvolvido, não precisa de tanto política pública, mas eu não tenho problema de entender que está sendo destinado para uma cidade no Nordeste que precisa de uma política pública mais ativa. Né? E aí, só respondendo, Babi, né, sobre as emendas parlamentares, as emendas... O deputado tem uma base, ele trabalha em um local, então ele tem emenda para destinar recursos para aquela base para resolver os problemas daquela região. O orçamento secreto já é outra coisa, é um orçamento dentro do orçamento do governo que foi repassado aí. Qual que é a outra que você falou? Fundão. Fundão eleitoral, né, que é o... Não, isso aí o fundão, o que acontece, né? A gente tinha, há uns anos atrás... empresas bancando aí as candidaturas, e aí não precisa nem falar o que deu, né? E aí deu aquela confusão toda lá, e para não ter as empresas mais bancando, somente pessoa física, então criaram aí o fundo eleitoral, aonde, né, o governo banca as candidaturas dos políticos. Porque bancar a candidatura de político para PJ tinha muito benefício. Sim, nós não vamos entrar na reforma tributária agora, mas só complementando o que você falou, o Tarcísio, se eu não me engano, né, se eu não estiver falando bobagem... Que é o governador de São Paulo. Governador de São Paulo,
ele foi um pouco resistente. Depois ele acabou sendo a favor da reforma, justamente pelo que você falou. Segundo ele, São Paulo, ela mandava um valor muito alto e não voltava para o estado que ele precisava. E, segundo os dados, São Paulo hoje tem a população mais pobre. Não porque é o estado mais populoso. Por renda per capita, né? Isso aí. Então, ele estava um pouco... Mas nós vamos entrar nisso pouco depois, resistente. resistente Aí a gente vai na questão dos projetos. Então, por isso que é tão importante, eu tenho uma concepção que no nosso país a gente precisa, junto na educação básica, incluir 2 matérias. Educação financeira e educação política. Total. A gente precisa entender... 3 matérias. Empreendedorismo, exatamente. 3 matérias. A gente precisa entender para onde vai o nosso dinheiro. E o que o pessoal que está lá faz. Né? O que o deputado faz? O que o vereador que está aqui, dentro da nossa cidade, faz? Gente, tem reunião pública toda semana. Vai, gente, cobra, porque a gente vive num país muito populoso. Então, se a população não se unir para cobrar, a gente vai ficar nessa onda que a gente já tá. Você é a favor da notinha do supermercado, das lojas saírem com o valor do imposto que você está pagando, igual nos Estados Unidos? Sou super a favor. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. É o famoso quem não deve, não teme. Quanto mais transparente, mais a população vai se identificar o quanto ele realmente está pagando e aí ele começa a cobrar. Uai, gente, por que tá com esse buraco aqui se eu pago tanto de imposto? Não, vamos cobrar. Imagina. Eu acho que precisa vir esse movimento mesmo de entender o que acontece com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso. Às vezes a pessoa fala assim, eu acho um absurdo a pessoa pegar a Bolsa Família. É nosso dinheiro, a pessoa precisa. Eu acho um absurdo, às vezes, não ter uma fiscalização de quem está usando o Bolsa Família. Porque tem gente que precisa. Tem gente que vive em situação de miséria. Sim. Agora, infelizmente, tem gente também que abusa. Eu sou contra não ter uma fiscalização, mas políticas públicas têm que ser feitas. Claro, e a gente, quem ganha mais, paga mais para poder financiar isso. Sim, o imposto está mais voltado para a renda do que para o consumo. O problema não é pagar, o problema é não ver retorno. É verdade. Eu gostaria muito, imagina... o povo ir no supermercado, olhar lá, a comprinha deu R$300 e descobrir que R$100... Mas já tem, né? Já tem. Não, você tem nas notas fiscais uns valores aproximados. Aproximados. Mas, por exemplo, se você comprar... Mas com a transparência que é fora, não é? Não, mas real oficial não, porque lá fora... Mas já tem lá o imposto e tal, o valor total. Tem os valores aproximados de alguns impostos. Sim. Ali não engloba todos os impostos. Acho que mas, por exemplo, o municipal mesmo, acho que não tem, né? O municipal não tem. Tem muitos que não tem. Igual lá nos Estados Unidos, você vai ver o produto na etiqueta, ele é valor X. Aí ele fala, olha, se você comprar na Califórnia, ele é mais 6%, no Texas ele é tanto por cento. Por isso que as pessoas, quando vão para os Estados Unidos, querem ir na Flórida, que tem um imposto mais barato. Então, para comprar, sai mais barato do que ele comprar na Califórnia, por exemplo. Sim. Porque lá essa transparência ela é mais usada, né? Mais transparente.